Eu não sei como é que uma pessoa que estuda a história da igreja, dessa época, ainda continua sendo protestante. É um negócio que eu não entendo. Por quê? Porque você pega as cartas de Santo Inácio, de Antioquia, e você vê que a igreja nasceu católica. O sujeito está escrevendo aqui mais ou menos pelo ano 100. Veja, não é no ano 1000, é no ano 100. Quem sabe São João estava até vivo ainda aqui. Olha as falácias do padre Paulo Ricardo. É por isso que eu falo, qualquer protestante médio refuta ele num debate frente a frente. Os católicos acham que ele é o super-homem, ultra mega power do catolicismo. E não é. E ele não vai pro debate porque ele sabe que não é. Quando Inácio de Antioquia falou pela primeira vez a palavra católico, né, ele estava se referindo a todos os grupos cristãos do mundo, que significa universal, católico universal. Olha, o Juan ainda tem a coragem de falar que o padre Paulo Ricardo é um falacioso, sendo que quem está utilizando de falácias é o próprio Juan. Veja que ele fala que o termo católicos, que Santo Inácio de Antioquia estava se referindo, era todos os cristãos que acreditavam em Cristo. Mas no primeiro século já havia heresias. Existiam os cristãos judaizantes, que acreditavam que Cristo era o Messias, porém queria praticar ainda a religião judaica, e isso foi condenado pela igreja. Tinha outro tipo de cristão também judaizante, que já não acreditava que Cristo era Deus. Uma parte acreditava que Cristo era Deus, a outra parte não. E também tinha os gnósticos, também já tinha começado a ser uma filosofia gnóstica, falando que Cristo era mais para espiritual e não 100% homem. Então Santo Inácio de Antioquia também estava falando sobre esses cristãos do primeiro século, ou sobre os cristãos católicos que seguiam a doutrina católica que se tem hoje. Qual será, Juan? Ele, na cabecinha dele, entende que quando Inácio fala de católico, está se referindo automaticamente à igreja romana. E Inácio de Antioquia, ele é patriarca das igrejas do Oriente, né, da igreja ortodoxa, que nunca teve submissão à igreja de Roma. Não tinha o mesmo rito, não tinha o mesmo cânon, não tinha submissão, não tinha nada. E para os desinformados que falam que a igreja ortodoxa nasceu no cisma de 1054, né, na verdade, esse cisma foi somente contra Constantinopla. O Juan, ele utiliza tanto de falácias nesse vídeo aí, que ele está falando que o cisma do Oriente ocorreu em Constantinopla. Gente, ele certamente não sabe que existiram dois cismas. O primeiro cisma foi o cisma dos sírios ortodoxos, que não são os ortodoxos orientais, são outro tipo de ortodoxia. E eles entraram no cisma por causa da natureza de Cristo, onde a igreja concorda, a igreja católica romana, junto com as bizantinas, acredita que Cristo tem duas naturezas, e essas duas naturezas são inseparáveis. E já os sírios ortodoxos acreditam que Cristo tem uma natureza, um só corpo e uma só natureza. Como se fosse a humana e a divina unidas em uma só natureza. Enquanto nós acreditamos que Cristo possui um corpo e duas naturezas, a humana e a divina. Foi por isso que ocorreu o primeiro cisma, em 400 e pouco, não estou lembrado de qual, no concílio de Calcedônia. O outro grande cisma que ocorreu foi o grande cisma, o cisma do Oriente, que aconteceu principalmente por causa da filioque. Vocês protestantes, maioria, acreditam que o Espírito Santo vem do Pai e do Filho. Os ortodoxos orientais acreditam que só vem somente do Pai e não do Filho. Isso que ocasionou o cisma do Oriente de 1054. Ou o cisma de Calcedônia, que ocorreu pelas igrejas sírios ortodoxas, ocorreu no ano 451, se eu não me engano. Enquanto o grande cisma ocorreu em 1054. E Santo Inácio de Antioquia viveu no primeiro século. Como que ele vai ser ortodoxo, sendo que a igreja era unificada? Não existia romanos, a igreja ocidental e igreja oriental. Não, era uma só igreja. Não tinha esse cisma entre sírios ortodoxos, orientais ortodoxos e ocidentais. Não tinha esse cisma. Agora pode usar o argumento que a igreja está dividida e tal, mas os métodos de salvação são os mesmos. Os 7 sacramentos são os mesmos, os batismos são válidos, e se eu, católico romano, precisar de uma absolvição de pecados, de assistir uma missa ortodoxa ou sírio-ortodoxa, e não tiver nenhuma católica romana por perto, eu posso muito bem ir participar da missa deles, porque são válidas, mas não são lícitas, mas são válidas. O máximo que pode se dizer são as sedes. Existem as sedes de igreja. Por exemplo, existia a sede romana, Alexandria, de Hipona, de Cartago, de Éfeso. É os patriarcados, chamados patriarcados. E hoje na igreja católica romana, o líder supremo, visível na terra aqui, é o Papa. Só que o Papa não é ele que dita regras. Para ter uma nova regra na igreja, uma regra de doutrina, de fé, precisa de concílios. E concílios não tem só Papa. Tem vários teólogos, tem bispos, todos são bispos. Mas cada bispo tem uma função. Tem os teólogos, tem os linguistas, e por aí vai. Tem vários tipos de... cada função de bispo. E antes de vir falar a coisa, falar que os ortodoxos são os orientais, e todo oriental é ortodoxo, mentira. Existe na igreja católica chamadas igrejas sui-iuris. Igrejas sui-iuris. E o que elas são? São igrejas orientais em comunhão com Roma. Por exemplo, igrejas bizantinas, igrejas melquitas, igrejas greco-russas, igreja greco-ucraniana, existe igrejas maronitas, igrejas coptas. Ou seja, existem vários tipos de ritos. Como Juan disse, ritos diferentes. Ritos diferentes não significa nada. Na igreja latina, ocidental, existem ritos ocidentais diferentes. Por exemplo, existe o rito latino, que é o que a maioria da igreja católica utiliza. Existe o rito ambrosiano, existe o rito anglicano, existe o rito cartucho. Existem vários tipos de rito latino. Se não me engano, são 5 ritos latinos. E os demais ritos orientais. Ou seja, rito não significa nada. Então se a gente pegar ali os patrísticos dos primeiros séculos, a gente vê que não existia transubstanciação. Não existia a Assunção de Maria. Não existia Imaculada Maria. Eles falavam que só Cristo não tinha pecado. Não existia a doutrina do purgatório.
venerar a imagem era abominação. O próprio concílio de Elvira vai falar isso. Agora essa aqui é muito engraçada. Ele leva em consideração esse concílio herético que teve, né? Que apoiou uma heresia chamada iconoclastia, que depois foi condenada no concílio de Niceia. Então se ele leva em consideração esse concílio, que os próprios bispos depois não aceitaram, então se ele leva em consideração esse, ele leva também os concílios anteriores. Creio que ele também deve rezar a oração do credo Constantino Napolitano, não? Se essa for o argumento dele. Por que então ele não leva em consideração esse credo? Não sei. Quando eu digo que protestante está mais para um judeu / islâmico do que um cristão, fala que não é isso. Porque o cara está levando em consideração um concílio herético que promovia uma heresia, que não é nem compartilhada nem pela igreja romana, nem pela igreja ortodoxa, nem a síria ortodoxa, porque isso teve uma correlação com o islamismo. O islamismo não usa imagem. E ele estava pegando essa heresia do islamismo. Então o protestante acredita que só a Bíblia não utiliza imagem. Opa, parece muito com uma religião aí que é mais comum no mundo árabe, né? Que é uma religião que só utiliza um livro, que se chama o Corão, e que não pode ter imagens. Interessante. Então se a gente for comparar a igreja católica romana de hoje com a igreja lá dos primeiros séculos, é outro tipo de igreja totalmente diferente. Até mesmo o versículo que eles usam para embasar que Pedro foi o primeiro papa, para embasar a sucessão apostólica, para embasar que Cristo criou a igreja católica romana, né, onde Cristo fala, tu és Pedro e sobre essa pedra edificarei minha igreja, os pais da igreja dos primeiros séculos falam, né, reafirmam que Jesus estava falando que ele firmaria a sua igreja sobre a confissão de Pedro e não sobre Pedro. Você encontra isso até mesmo mais recente, com São Tomás de Aquino, por exemplo. Bom, é isso, fique com Deus e sola a Escritura.